A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos, estamos felizes de mais uma vez estarmos aqui reunidos para juntos louvar o Senhor como nós já fizemos, orar ao nosso Deus como já o fizemos, mas também meditar na sua palavra, que é de suma importância para as nossas vidas, que é fundamento para as nossas vidas, que é alimento para as nossas almas. E desta maneira nós vamos ler no livro de Salmos, no capítulo 89, nós estaremos lendo dos versos 1 ao verso 7, esta palavra muito gloriosa que foi um salmo, um poema escrito por uma pessoa chamada Etã, e ele era um dos sábios na época de Salomão, e a Bíblia nos fala no livro de 1 Reis, capítulo 4 e versículo 31, quando fala de Salomão, compara, não é, que a sabedoria de Salomão excedeu a de vários homens, e um desses, não é, a Bíblia diz que foi Etã. Portanto, ele compõe esse salmo que fala e traz a memória do pacto de Deus para com Davi, a fim de que Deus pudesse livrar o seu povo dos males presentes. Ou seja, Etã estava lembrando, estava compondo e dizendo a Deus: Senhor, lembra-te do pacto que tu fizeste com teu servo Davi, e lembra-te e faz algo por nossas vidas. E isso é maravilhoso porque nós vamos ver em muitas passagens, em muitas partes da Bíblia Sagrada, os servos de Deus, não é? Profetas, juízes, reis, homens de Deus, sacerdotes, que lembraram em suas palavras, em suas orações, não é que eles estavam tentando lembrar Deus, porque Deus não precisa ser lembrado, porque Ele sabe de todas as coisas, Ele é onisciente. Entretanto, eles falam, eles trazem à memória aquilo que Deus já havia prometido, para que Deus pudesse continuar cumprindo não somente a sua promessa, a sua vontade. Por isso, Etã, ele fala e ele escreve este salmo, que nós vamos ler estes 7 primeiros versículos, que diz assim: as benignidades do Senhor cantarei perpetuamente, com a minha boca manifestarei a tua fidelidade de geração em geração. Portanto, Etã, ele está dizendo que ele, a pessoa de Etã, ele vai cantar sobre as benignidades, sobre as misericórdias, sobre os feitos do Senhor. Perpetuamente, com a boca dele haveria de manifestar a fidelidade do seu Deus de geração em geração. E ele disse: pois disse eu, Etã, a tua benignidade será edificada para sempre. Tu confirmarás a tua fidelidade até nos céus, dizendo: fiz um concerto com o meu escolhido, jurei a meu servo Davi, a tua descendência estabelecerei para sempre e edificarei o teu trono de geração em geração. E nós vamos lembrar que esta foi uma verdade, esta foi uma promessa, foi um pacto que Deus ele fez com a pessoa de Davi, quando antes de morrer, né, havia dito para ele que haveria de sempre haver uma lâmpada, haveria sempre de haver alguém que se assentaria no seu trono. Deus não deixaria o seu povo, Jerusalém, Judá, sem haver alguém que se assentasse sobre o trono, sobre essa linhagem davídica. Por quê? Porque Jesus haveria de vir desta linhagem. E por isso nós entendemos e vemos no livro de Reis, de Crônicas, e vemos quanto foi a investida do inimigo para poder destruir a linhagem real, para destruir muitas vezes os filhos do rei, para destruir e trazer, né, completa derrota e assim destituir esta genealogia de Davi, de ter um rei que se assentasse sobre o trono. Entretanto, glória a Deus, porque Deus ele vela pela sua palavra para cumprir, e isso nunca jamais pôde acontecer. Por quê? Porque Deus
ele permanece fiel e a sua palavra não volta vazia. Então, a Bíblia nos diz que Etã, ele está dizendo isso, que Deus ele fez este concerto com Davi e por causa de um trono. E ele disse, e os céus louvarão as tuas maravilhas, ó Senhor, e a tua fidelidade também na Assembleia dos Santos. Pois quem no céu se pode igualar ao Senhor? Quem é semelhante ao Senhor entre os filhos dos poderosos? Deus deve ser em extremo, tremendo ou temido na Assembleia dos Santos e grandemente reverenciado por todos os que o cercam. Meus queridos e amados irmãos, que verdade poderosa esta dita por este homem neste salmo, neste canto que ele compõe para o Senhor. E esta é a palavra que eu quero deixar para nós nesta noite. Quem no céu se pode igualar ao Senhor? Nós sabemos que no céu está Deus, não é? Jesus assentado à sua destra. O Espírito Santo está aqui conosco. E a Bíblia nos fala que os anjos, querubins, serafins, arcanjos estão na morada do Senhor, estão com ele. E este salmista, ele disse, quem no céu se pode igualar ao Senhor? E quem é semelhante ao Senhor entre os filhos dos poderosos? Se nós formos ver no dia de hoje, quem nós poderíamos denominar de poderosos? Talvez algum presidente, talvez algum general, talvez algum homem bilionário ou milionário que esteja, né, trabalhando e que tem a sua agenda e ele faz muitas coisas em prol ou da humanidade ou para a sua própria agenda, mas estes são muitas vezes os poderosos que nós encontramos. Muitas vezes esses poderosos podem ser pessoas boas, mas outras vezes podem ser pessoas ruins, pessoas malvadas, pessoas que querem fazer o mal para a humanidade. Mas Etã, ele faz essa pergunta, quem no céu se pode igualar ao Senhor? E quem é semelhante ao Senhor entre os filhos dos poderosos? Oh, aleluia! E eu gostaria de traçar o que é que não se pode igualar no nosso Senhor. Em primeiro lugar, eu vejo, na minha perspectiva, em que é que nós podemos dizer que Deus ele é inigualável, que não se pode comparar com ninguém mais? A primeira coisa que eu vejo é o seu poder. Deus, o Deus que nós servimos é um Deus todo-poderoso. Portanto, o seu poder não pode ser igualado com os anjos, por mais que os anjos tenham poder dados por Deus, e você vai lembrar comigo que quando Senaqueribe, inimigo de Jerusalém, de Judá, disse para Ezequias, dizendo, olha, eu vou trazer uma destruição para vocês. Vieram com um exército, 183 mil soldados. E a Bíblia fala de que um anjo destruiu a todo aquele exército. Se nós lembrarmos de Faraó, Faraó se levantou contra o povo de Deus, se levantou contra Deus. Entretanto, a Bíblia nos fala que Deus, ele é mais poderoso. A Bíblia nos diz que o nosso Deus, aquele que está em nós, é mais poderoso do que aquele que está no mundo. E, portanto, nós entendemos que o nosso Deus, o seu poder não pode ser igualado. Ninguém pode chegar tete a tete com o poder do nosso Deus. E por isso, meus queridos, eu me alegro, você pode se alegrar, porque não existe nada neste mundo que nós podemos dizer e colocar, rotular dizendo,
Isto é impossível para o nosso Deus. Oh, aleluia! Nada é impossível para o Deus que criou todas as coisas, para o Deus que fez toda esta humanidade em 7 dias, para um Deus que formou do nada tudo aquilo que nós vemos e aquilo que nós não vemos, aleluia, o reino espiritual, o reino natural, o reino físico, animal, tudo está, não somente foi criado por ele, mas está debaixo do seu domínio, aleluia. Nós podemos dizer, olha, o diabo é o inimigo de Deus, ele é poderoso, sim, o diabo tem o seu poder, entretanto, nunca, jamais, ele poderá se comparar, igualar com o poder que tem o nosso Senhor, aleluia, o nosso Deus, que ele é todo poderoso. Em segundo lugar, eu vejo que o Senhor, ele não pode se igualar, nem no céu, nem na terra, aqui entre os poderosos, é a sua verdade. Por quê, meus queridos? Porque Deus, ele é verdade. Deus, ele não fala a verdade, ele é a verdade. Portanto, se nós quisermos andar com Deus, se nós quisermos ser abençoados por ele, se nós quisermos ser como ele, nós temos que praticar a verdade, andar na verdade, falar a verdade, amar a verdade, fazer tudo em favor da verdade. Por quê? Porque o nosso Deus, não existe nada que possa igualar ao nosso Deus, aos demais, que em verdade. Quantas pessoas que servem a outros deuses, que servem a outros ídolos e que servem e que se encontram decepcionados. Porque eu pensava que aquele Deus, que aquela pessoa, que aquele governo, que aquele familiar fosse falar, fosse praticar a verdade comigo, e eles me enganaram, e eles não falaram a verdade. Oh, irmãos, isso é natural. Por quê? Porque o diabo, que é o príncipe deste mundo, ele é o pai da mentira. E assim como em Deus não pode haver nenhum engano, no diabo não existe nenhuma verdade. Por quê? Porque o diabo, ele é o pai da mentira, ele é o pai de todo engano. O seu título é enganador. A velha serpente, aquele que enganou a Eva no Éden. Entretanto, nosso Deus, oh, aleluia, você nunca encontrará sombra de variação no nosso Deus. Deuteronômio capítulo 32, versículo 4, a palavra de Deus nos diz: ele é a rocha cuja obra é perfeita, porque todos os seus caminhos juízos são. Deus é a verdade, e não há nele injustiça, justo e reto aleluia. Portanto, não há que se comparar, igualar, aleluia. Ou as pessoas aqui na terra, sim, podem dizer a verdade, mas nunca será, nunca poderão igualar com a verdade que é o nosso Deus. Este é o seu princípio moral, esta é a sua característica moral. Deus, ele é amor, Deus, ele é justiça, Deus, ele é verdade, aleluia. Mas em terceiro lugar, o que é que nós podemos ou não podemos igualar Deus, nem nos céus, nem aqui na terra, entre os filhos dos poderosos, é a sua justiça, aleluia. A Bíblia nos fala de que o nosso Deus é justo. Você pode entender que Deus, ele nunca usará de injustiça, nem conosco que somos filhos de Deus, nem mesmo com o mundo, irmãos. Deus, ele nunca jamais. As pessoas, quando comparecerem diante do trono de Deus, abrir-se-ão os livros e as pessoas não terão como escapar. Porque Deus, ele é justiça, e a sua justiça não é como a do homem, a sua justiça não é como dos poderosos, a sua justiça não é como do inimigo, a sua justiça não é como os dos juízes desta terra. Tantas pessoas pedem oração: Senhor, olha, irmã, ora pela causa minha que está na justiça, aquele juiz, para que possa fazer justiça. Oh, irmãos, os juízes dessa terra, nós somos mais do que, temos mais do que experiência em saber e ver
que os juízes dessa terra, eles não têm justiça própria. Eles não fazem muitas vezes a justiça que é devida. Mas o nosso Deus, oh, aleluia, ele é tremendo, ele é justo. E nós podemos, como diz Etan, no céu não há como igualar pela sua justiça, pelo seu poder. A Bíblia nos fala no livro de Judas, não é? Que um dia, quando Miguel o arcanjo Miguel estava contendendo com o diabo quanto a respeito do corpo de Moisés, olha aqui a Bíblia diz, Judas capítulo 1, versículo 9. Miguel não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. Porque os arcanjos, os anjos, querubins, serafins, aleluia, eles sabem que a justiça é dele. E ele, quando faz justiça, faz perfeita, aleluia. Portanto, quem no céu pode igualar-se ao nosso Deus? Quem no meio dos poderosos poderá se comparar ao nosso Deus, aleluia, em poder, em verdade, em justiça, mas também em misericórdia. Oh, meus queridos, ninguém tem misericórdia como nosso Deus. Aleluia. Eu e você já experimentamos o que é ser perdoado por Jesus. Eu e você já experimentamos o que é você errar, pecar. E quando você chega aos pés de Jesus e você diz: Senhor, tem misericórdia de mim. Oh, e Ele apaga os nossos pecados. Oh, Ele nos dá uma segunda oportunidade. Ele faz e Ele refaz todas as coisas novas. Por quê? Porque a misericórdia do Senhor não há como igualar. Nem no céu, nem na terra, e muito menos debaixo da terra, aleluia. A Bíblia Sagrada nos diz, no livro de Lamentações, capítulo 3, aleluia, e o versículo 22, ele diz: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, novas são cada manhã, grande é a tua fidelidade. Oh, aleluia! Somente quem experimentou a misericórdia de Deus sabe dar valor e sabe entender que enquanto o homem está tentando matar, destruir, quando o diabo está tentando acabar com a sua vida, quando os homens não perdoam por um errozinho que você fez, aleluia, o nosso Deus, o Deus que é verdade, o Deus que é justiça, Ele, aleluia, Ele estende a sua aba de misericórdia sobre nós. E quão melhor para dizer isso do que a pessoa de Davi? Ou quando ele buscou, quando ele pecou, quando ele disse: Senhor, tem misericórdia de mim. Ou que sou um homem pecador, tem misericórdia de mim, porque eu fui concebido em pecado. Oh, meus queridos, a palavra de Deus imediatamente para ele foi: não te preocupes, ó Davi, aleluia. Ele disse: o teu pecado foi transpassado. Quando nos fins dos seus dias ele faz um teste, ele manda contar o povo para saber quantos soldados, quantas pessoas ele tinha no seu reino. Ele não precisava disso, porque era Deus que dava o crescimento ao seu povo. E quando Deus o castigou e disse para ele: Davi, escolhe o que tu queres. 3 anos, 3 meses ou 3 dias? E ele disse: caia eu nas mãos de Deus. Caia eu nas mãos de Deus, mas não caia no dos homens, nem dos meus inimigos. Aleluia! Porque Ele é infinito, Ele é grandioso, Ele é longânimo, Ele é grande em misericórdia. Aleluia! Ninguém pode se igualar ao nosso Deus em sua misericórdia. E essas misericórdias são a causa de nós não sermos consumidos.
Mas em quinto lugar, em que nosso Deus, ele é inigualável, em que o nosso Deus não se pode comparar nem nos céus com os santos anjos de Deus, e nem muito menos com os filhos dos poderosos dessa terra. É em sua glória, aleluia, em sua glória. A Bíblia nos diz que Isaías, quando ele tem aquela revelação no ano em que morreu o rei Uzias e que ele se encontra dentro do templo. Oh, meu Deus! Isaías, ele vê o templo, ele entra dentro do templo do Senhor e ele disse que o seu séquito enchia o templo. A glória de Deus, a santidade de Deus enchia o templo e os umbrais da porta se moviam. Oh, não foi igual como foi lá no deserto, lá no Sinai, quando Deus disse para Moisés: Moisés, santifica este povo, porque eles vão ver, eles vão ouvir a minha face, a minha fala, eles vão ouvir a minha voz, aleluia. E quando Deus, ele desce sobre aquele monte Sinai, a Bíblia fala de que o monte fumegava, o vento, o monte tremia, havia relâmpagos, havia e um som de buzina. E o povo que diz: Moisés, fala tu com esse Deus e não nós, porque senão nós vamos morrer. O nosso Deus, a sua glória, a sua santidade, não há que se comparar, aleluia, com as do mundo, nem muito menos com os filhos dos poderosos. Apocalipse capítulo 20, versículo 11. Quando João, ele tem a revelação e Deus, ele fala para ele, aleluia. E ele disse, olha, no capítulo 19, versículo 10, e eu lancei-me aos seus pés para o adorar. Mas ele disse-me, olha, não faças tal. Eu sou teu conservo. Isso foi o anjo de Deus dizendo, sou teu conservo e de teus irmãos que têm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Aleluia. No capítulo 20 do mesmo Apocalipse, versículo 11, a Bíblia diz, e vi um grande trono branco e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Aleluia. Esta é a glória, este é o poder, esta é a santidade, esta é a justiça, esta é a verdade do Deus que nós servimos. Que Etã, ele disse, ó Senhor, tu fizeste concerto com teu servo Davi. Tu fizeste um concerto de que o seu trono seria edificado. Ó Senhor, não existe, não há no céu ninguém que pode ser igualado a ti, nem muito menos quem é semelhante a ti entre os filhos dos poderosos. E por causa disso, por causa desta grandeza, deste poder, desta verdade, dessa justiça, desta misericórdia, desta glória, desta santidade, que é o nosso Deus, ele diz, Deus deve ser em extremo tremendo ou temido na Assembleia dos Santos e grandemente reverenciado por todos os que o cercam. Meus queridos e amados irmãos, o nosso Deus, ele deve ser temido. O nosso Deus, ele deve ser reverenciado. É verdade que o mundo não teme, nem o mundo reverencia ao nosso Deus, como a igreja, como eu, você, os servos do Senhor, nós o fazemos. Mas é bom lembrar, é importante nós lembrarmos que nos dias em que nós vivemos ante a vinda de Jesus, existe uma batalha renhida no reino de Deus, das trevas contra a luz. Para quê? Para que a igreja perca o temor de Deus, o temor da palavra, o temor do nome de Deus, de que nós possamos deixar de reverenciar ao nosso Deus. Aleluia. Aonde?
na Assembleia dos Santos, na igreja, no local onde é a casa de Deus, no lugar onde nós nos reunimos para poder louvar e bendizer o Senhor. Que Deus guarde a você, que Deus guarde a mim, que Deus guarde a nossa igreja. Que quando nós nos reunamos ali no domingo pela manhã ou no culto, como nós estamos hoje, ou no culto de família, ou aonde nós estejamos, como igreja, como Assembleia dos Santos, que em primeiro lugar o nome do nosso Deus, que é inigualável, possa ser temido. Nós não pecamos, nós não andamos no mal, nós não andamos nas trevas, nós não fazemos o que o mundo faz, porque nós temos temor de Deus, porque nós reverenciamos, porque nós estamos cerca deles. Todos aqueles que querem se acercar de Deus têm que crer que Ele existe, que Ele é galardoador, que Ele é santo. A palavra de Deus, ela nos diz: sede santos, porque eu sou santo. Aleluia! E assim que sempre, em nossa reunião, em nossa vida, em nosso conviver, haja sempre temor, reverência ao Deus que não pode ser igualado, nem nos céus, nem entre os poderosos em seu poder, em sua verdade, em sua justiça, em sua misericórdia, em sua glória, em sua santidade. Que o Senhor, então, Jesus, possa vos abençoar poderosamente em nome de Jesus. Amém.